Muito bom dia, povo de Deus, que a paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Mandiriaila, Balulo. Meus irmãos, bom dia. Para quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar, sejam bem-vindos, que a paz seja convosco. Amém? Estamos todos bem? Graças a Deus. Regiane, seja bem-vinda de volta. Sempre um prazer receber quase a sua visita de novo na nossa casa, mas a casa é sua também. Amém, meus queridos? Eu me alegro muito, não no sofrimento das pessoas, obviamente que não, mas na convicção de que as pessoas formam dentro do coração que, acima de todas as circunstâncias, Deus permanece sendo Deus. A despeito dos problemas, a despeito das nossas dificuldades, como diz a canção que a gente canta várias vezes, a despeito da gente olhar para o céu e ver tudo cinza, tudo nublado, a gente sabe que lá em cima o sol não deixou de brilhar, que Deus não perdeu o controle da situação, que Deus permanece sendo o Senhor sobre todas as coisas. Agora, quando é que a gente consegue ter essa convicção? Quando a gente está sensível ao Espírito Santo. Porque se a gente não estiver sensível ao Espírito Santo, irmãos, a gente vai pensar que Deus abandonou, a gente vai pensar que Deus está de picuinha com a gente, que Deus está com raiva, que Deus está moendo a gente. Mas quando a gente consegue desenvolver uma sensibilidade com o Espírito Santo, a gente consegue compreender que, ainda que pareça que está tudo difícil, lá no final das contas, Senhor, eu sei que a Tua palavra não mente e eu sei que no final das contas todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que te amam. E isso, irmãos, é uma convicção que ninguém pode tirar da gente. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa semana, esses dias de propósito que nós estamos em consagração pelo ano, algo que Deus ministrou no meu coração. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Nós vamos começar por aqui hoje. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Tem uma Bíblia, a Bíblia que fica aqui está lá do outro lado. Se alguém quiser, a Bíblia lá do outro lado tem Bíblia para você pegar, para você acompanhar. Se você não quiser acompanhar, deveria querer, mas tudo bem, então você ouve. Eu vou ler com bastante convicção para você entender da maneira mais clara. Amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. É um versículo muito pequeno e ao mesmo tempo muito forte, muito impactante. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Amém, meus irmãos? Todos achamos? Quem não achou, pede ajuda, a gente espera sem problemas nenhum. Não temos problema em esperar os nossos irmãos para a leitura da palavra, porque a leitura da palavra é que gera vida em nós. Tessalonicenses está logo antes de Timóteo e está logo depois de Colossenses. Se chegou em Hebreus, tem que voltar. Se está em Gálatas, Efésios, tem que adiantar mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Capítulo 5, verso 19. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podemos ler juntos? Está escrito assim: não apaguem o Espírito Santo, ou o Espírito. Amém? Isso está na sua Bíblia? Algumas Bíblias vai estar assim: não extingais o Espírito Santo ou o Espírito. Amém? É isso na Bíblia dos irmãos, gente? Sim ou não? Tem que perguntar, vai que eu estou lendo um versículo aqui totalmente diferente. Então está escrito assim na minha Bíblia: não apaguem o Espírito ou não extingais o Espírito. Amém? Tem alguma Bíblia que está diferente dessas duas expressões? Tem? Se tiver, lê para a gente aí, vamos compartilhar. Não tem não? Então vamos partir daqui então. Amém, meus irmãos? Pois bem, na virada de ano, para quem estava aqui, os irmãos lembram que nós também lemos um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Na verdade, é o versículo seguinte, que Paulo vai falar assim: olha, não despreze as profecias. Então, assim como nós falamos naquele dia, nós falamos hoje. Esse versículo está dentro de um conjunto de conselhos finais do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Ele está encerrando o seu assunto, encerrando as suas tratativas, ele começa a dar um monte de assertivas muito importantes.
Para encerrar o assunto, orem sem cessar. Para encerrar o assunto, deem graças em todo o tempo, porque essa é a vontade do Senhor. Para encerrar o assunto, não extingam o Espírito Santo. Para encerrar o assunto, não desprezem as profecias. Então ele vem dando uma série de instruções pontuais, mas que são muito importantes e impactantes para a nossa vida, se a gente conseguir olhar para ela da maneira correta. Pois bem, agora o apóstolo Paulo está dizendo para nós, nesse versículo que nós lemos, palavra do Senhor para a nossa vida, um conselho ou um bizu para os nossos dias de hoje. Ei, não extinga ou não apague o Espírito Santo. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente entende, irmãos, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? Ele é uma pessoa que tem sentimentos, que se importa, mas ao mesmo tempo, ele é a pessoa mais injustiçada ou mais ignorada da Trindade. Quem são as três pessoas da Trindade, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E a gente fala muito pouco dele. Ou a gente menciona muito pouco ele, ou então a gente percebe muito pouco ele. Em que sentido que estou dizendo isso? A gente vai ver no mundo à nossa volta as pessoas falando um pouco de Deus. A gente vai ver no mundo à nossa volta as pessoas falando um pouco de Jesus, mas do Espírito Santo poucas pessoas falam. E é importante que nós tenhamos isso na mais alta conta, porque o Espírito Santo é quem mais atua nos nossos dias, amém? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quem que estava atuando? Deus Pai, o tempo todo Deus falava com Moisés. Quando a gente olha no início do Novo Testamento, era Cristo, o Filho, o Deus encarnado, fazendo a obra, morrendo pela humanidade, cumprindo o seu papel na missão, aquilo que estava proposto. Mas depois que ele vai para o céu, diz a palavra assim: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, vou mandar outro Consolador, alguém com a mesma natureza que eu, e ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Então quem opera em nós, irmãos, hoje em dia, o Espírito que nos une e que nos torna um no Senhor, para clamarmos a Deus no nome do Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E nós não podemos ignorar a pessoa do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala assim: ei, não apague o Espírito Santo. Quando a gente olha, às vezes no filme, não vou falar que é da nossa realidade, porque não faz parte do meio que nós andamos, que nós convivemos, mas no mundo do crime tem a expressão assim: pô, vou apagar aquele cara. É de matar o cara, não é assim? Vou apagar o cara, hoje não passa, vou apagar. Então essa expressão do apagar está ligada a matar no nosso cotidiano. Mas aqui quando o apóstolo Paulo fala isso: ei, não apague o Espírito Santo, não deixe ele morrer, não extinga. Irmãos, a gente apaga uma lâmpada, a gente apaga uma fogueira, não é assim que funciona? A gente apaga o botão lá do fogão. Então quando o apóstolo Paulo fala de não apagar, está falando de uma forma figurada aquilo que os seus ouvintes primários ali, que eram os irmãos de Tessalônica, conheciam muito bem. Eles tinham uma noção clara do que ele estava falando. Ele estava fazendo uma alusão ao candelabro que era utilizado dentro do tabernáculo, lá atrás, lá no Antigo Testamento. Os irmãos sabem o que era o tabernáculo, não sabe? Dentro do tabernáculo, irmãos, tinha vários móveis, né? Quando a gente fez o estudo aqui, a gente falou exaustivamente sobre eles. Tinham vários móveis que o próprio Deus mandou construir. Você vai construir um altar, vai ser desse jeito. Você vai construir uma tenda, vai ser desse jeito. Você vai construir uma mesa, vai ser desse jeito. Você vai construir uma arca da aliança, vai ser desse jeito. Então Deus foi dando um monte de instruções, até que ele chega numa parte, tipo assim, você vai construir um candelabro, né? Que eles chamam de menorá, vai ser desse jeito. Então Deus deu uma série de instruções, e para a gente que entende mais ou menos assim, como é que eu vou explicar? Sabe quando a gente canta algumas canções e fala assim: não apenas no átrio ou no santo lugar? Já ouviu essa música? Já? Eu quero te entronizar entre os querubins. Está falando do tabernáculo. Quando a gente canta aquela música assim: no santo dos santos, a fumaça me esconde. Onde é que era o santo dos santos? Dentro do tabernáculo. Então a gente vai vendo, quando a gente canta assim: ó, leva-me à sala do trono, está fazendo a mesma alusão ao templo, ao tabernáculo. Quando Deus mandou construir lá atrás do tabernáculo, ele falou assim: ó, esse móvel aqui, você vai colocar do lado de fora. Então, quando as pessoas entravam no tabernáculo, vamos imaginar assim, tinha primeiro o altar do sacrifício, logo na sequência tinha a pia de bronze, isso tudo lá de fora. Aí tinha uma tenda. Aquela tenda era chamada de lugar santo. Dentro da tenda do lugar santo, quando se entrava assim, tinha de frente o altar do incenso, que era onde eles depositavam incenso todos os dias. À direita, né, tinha a mesa dos pães asmos. E à esquerda tinha o candelabro de ouro, que era esse símbolo que o apóstolo Paulo está falando. Qual que era a finalidade daquele candelabro ali? Aquele candelabro era a única fonte de iluminação que havia dentro daquele ambiente.
Ou seja, o que iluminava a vida de uma pessoa no ambiente santo era a presença no candelabro. O que ilumina a vida de uma presença diante da Arca da Aliança, porque era onde a Arca da Aliança estava, dentro daquele ambiente, era o candelabro aceso. Esse candelabro aceso faz uma alusão à única fonte de iluminação que havia naquele ambiente, que era quando a pessoa estava na presença de Deus, ela precisava ser iluminada pela luz que vinha do candelabro. Eu te pergunto, você hoje está na presença de Deus, meu irmão? Sim, você está na presença de Deus. A gente caminha na presença de Deus? A gente caminha na presença de Deus. Então, qual que é a sua fonte de iluminação? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não iluminar a sua vida, se ele não clarear a sua vida, você pode até pensar que você está na presença de Deus, mas no primeiro vento que bater, tu vai cair lá fora. Porque é o Espírito Santo quem vai nos conduzir nesse processo, ele que vai trabalhar em nós, meus irmãos. E quando eu digo que ele é a pessoa mais ignorada, não pelo nome dele que não é citado, porque às vezes a gente cita. A gente fala no Espírito Santo, seja na canção, seja no nosso dia a dia, mas a gente às vezes esquece das funções que ele vai precisar trabalhar em nós, do que ele vai precisar fazer em nós. Amém? O que Jesus fez por nós, irmãos? Jesus fez o que por nós? Assim, Jesus fez o que por nós? Oi? Sacrificou. Sacrificou aonde? Na cruz. Não é o mais marcante? Jesus sacrificou numa cruz. O que Deus fez por nós? Sabia? Porque, eu ia citar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe que a gente consegue marcar? Agora, o que o Espírito Santo fez por nós? Viu que a gente... E aí? A gente não sabe porque a gente não fala muito nisso, a gente não bate nessa tecla. Mas ele é tão importante como Deus Pai e como Deus Filho. É o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vamos entender, irmãos? Nós hoje não temos mais o tabernáculo como tinha lá atrás. O tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão. Lembra o templo de Salomão? Depois do templo de Salomão, aquele templo foi destruído. E agora o Espírito Santo não tem mais a tenda para habitar, ele não tem mais o templo para habitar. Mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 fala que ele habita dentro de nós. Então aquele mesmo Espírito Santo que estava prefigurando lá atrás no tabernáculo, depois foi prefigurado no templo, agora ele habita dentro de mim. E da mesma forma como ele iluminava o tabernáculo, como ele iluminava o templo, ele também precisa iluminar quem eu sou. Então quando o apóstolo Paulo fala assim, ei, te dá um bisu, o Espírito Santo está aí dentro, mas não apague o Espírito Santo, não deixe que a iluminação que ele fornece se torne opaca. Irmão, essa luz está aqui, não está? Está aqui a luz, está ou não está? Se eu fizer assim, a luz continua aqui? Sim ou não, irmãos? A luz continua, está aqui a lâmpada, é bonitinho. Mas ela está prestando para aquilo que ela foi criada? Ela está tendo a sua utilidade usufruída? Sim ou não? Não. Então o que a gente precisa guardar no nosso coração? Fala assim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Cara, ele está tendo utilidade? Ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer? Você está dando espaço para ele fazer o que ele deveria fazer? Pois bem, irmãos, o Espírito Santo é aquele que dá continuidade na obra que foi iniciada. Vou explicar para os irmãos melhor. Deus não começou lá no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e ele vem conduzindo até chegar no Novo Testamento. Chegou no Novo Testamento, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Eis que a Virgem conceberá, vai nascer Jesus. Jesus nasce, vive 33 anos, e com 33 anos ele fala para os discípulos, gente, deixa eu falar um negócio para vocês, estou morrendo, mas não vos deixarei órfãos, porque eu vou para o Pai, eu preciso ir, porque se eu não for, não posso enviar outro Consolador. Ele sobe, e agora quem está no meio de nós é o Espírito Santo, até o dia que Cristo Jesus volta para buscar a sua igreja. Isso é muito importante, nós temos na nossa mente. Deus Pai começa, o Jesus morre pela obra, e agora quem está nos conduzindo, continuando a obra, é o Espírito Santo. Irmãos, Jesus morreu por você? Sim ou não? A gente fala assim, Deus nos criou, vamos imaginar, vamos pegar, foi Deus que te criou? A palavra fala que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos criados em Deus, Deus criou você. Mas Jesus morreu por nós? Sim ou não? Morreu por cada um de nós, Jesus morreu por você. Às vezes a gente fica assim, será que foi por mim? Sim, foi por você. A palavra quando diz, Deus amou o mundo, a gente precisa tirar do mundo, fala assim, não, Deus amou o mundo, deu seu Filho gênito para que morresse por mim, foi por mim que ele morreu. Vocês não sabem? Deus não amou o mundo todo, não, Deus me amou. Deus olhou para mim e falou assim, eu amo o Vitor, eu amo a Letícia, eu amo o primo, eu amo a Regiane. Deus olhou de forma pontual, meus irmãos, e mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Os pecados e o castigo pelo pecado que estava separado para nós foi lançado sobre Jesus. Então, Deus nos criou,
Jesus morreu por nós, mas agora o Espírito Santo vai continuar a obra que foi feita. Ele vai dar continuidade. É por isso que a gente olha para a palavra e fala assim, aquele que começou a boa obra fiel para terminá-la. E terminar como? Por intermédio do Espírito Santo. Então, quando alguém vem para a igreja, aceita Jesus, fala assim, nossa, eu estou começando a minha transformação. Fique tranquilo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Quando é que ele termina a boa obra? Se eu não apagar o Espírito Santo. Se eu não extinguir o Espírito Santo. Por que, irmãos, que a gente precisa guardar isso? Porque é esse Espírito Santo quem nos sela para o dia da nossa salvação. É o selo. Os irmãos hoje em dia ele quase não tem, né? Mas os irmãos lembram de selo nas cartas? Está o selo lá, não está? É o selo da carta que permite o processo dela concluir. Porque se você chegar com uma carta sem selo e entregar no correio, o correio vai olhar e falar, não pode entrar aqui na caixa postal não, porque não tem selo. Ela não pode concluir o processo porque ela está sem o selo. Da mesma forma, na minha e na sua vida, o que garante que nós ingressemos no céu, ingressemos na presença do Senhor, é o selo do Espírito Santo, é Ele na nossa vida. Agora, se eu pego uma carta, irmãos, e começo a passar ela toda hora assim na quina, passa aqui na quina, passa a mão para lá, daqui a pouco o selo solta. Não é assim que funciona? Carta normal, a cola vai soltando, o selo desbota, não é assim que funciona? Porque aquela parte que garante a entrada não foi bem protegida. Então, se o Espírito Santo na minha e na sua vida é o que nos garante, que nos leva à presença do Senhor, que nos conduz ao Senhor, nós não podemos correr o risco dele se desgastar, dele apagar. Como assim, missionário Vitor, dele se desgastar? Irmãos, a palavra fala assim, não entristeça ao Espírito Santo. Não entristeça ele. Então, o que a gente precisa fazer então, para a gente não entristecer o Espírito Santo? Por que a gente tem que observar dessa forma? Veja bem, quando a gente fala de Espírito Santo, irmãos, cada um vai dar vazão ao mover do Espírito Santo de uma forma. Amém? Uns vão dar vazão ao Espírito Santo no reteté, outros vão dar vazão ao Espírito Santo falando em línguas, outros vão dar vazão ao Espírito Santo correndo, pulando, outros vão dar vazão ao Espírito Santo ajoelhado, chorando, quietinho, em silêncio, você quase não ouve a voz da pessoa. É o mesmo Espírito quem opera tudo em todos. Amém? O que pula no reteté não é mais especial do que está só chorando ali quebrantado. E o que está chorando quebrantado também não é mais especial do que o que está rodando. Amém? Os irmãos compreendem isso? Porque ele opera de maneira singular e diferente em cada vida. Agora, isso é uma manifestação pontual de hoje. E no meu dia a dia, como que o Espírito Santo vai me conduzir? Pois bem, Zacarias capítulo 4, versos 6 e 7, Deus dá uma visão para o profeta e fala assim, olha, o que você está vendo, profeta Zacarias? Ele, eu vejo um candelabro. Ele viste bem, e este é o candelabro. Então você vai fazer o seguinte, com essa visão. Fala para Zorobabel que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Qual que é o cenário? Todo mundo já ouviu esse versículo, não já? Sim ou não? Nem por força, nem por violência. Qual que é o cenário? O templo estava sendo reconstruído. Porque eles estavam voltando da Babilônia e estavam lutando para reconstruir o templo. O Zorobabel estava liderando. Só que eles enfrentavam muita oposição, irmãos. Os samaritanos queriam vir para ajudar. Deixa a gente ajudar a construir o templo. Não, nós vamos construir sozinhos. Então eles enfrentavam oposição de todos os lados. Então agora, no momento que está todo mundo assim, o que a gente faz? A gente tampa para a briga, a gente dá facada, dá espadada, a gente faz o quê? Aí Deus manda a palavra para o meio do profeta e fala assim, calma, não é nem por força, nem por violência, mas quem vai conduzir é o Espírito Santo. Fica tranquilo, porque é Ele quem vai dar continuidade, Ele que vai concluir a obra. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente entende que é o Espírito Santo quem nos sela, é Ele que quem conclui a obra. Por que Ele quem conclui a obra? Porque é Ele quem está trabalhando no nosso coração todos os dias. Quem convence o homem do pecado, irmãos? Quem, irmãos? A palavra diz que... Os irmãos conhecem esse versículo, não? Quase ou não? Então, vamos abrir lá, abre aí comigo. João capítulo 16. Abre aí comigo, por gentileza. Vamos lá, vamos sedimentar na nossa vida, no nosso coração. João capítulo 16, versos 6 e 7. Vamos ler. Amém? João é o quarto evangelho. Isso, João capítulo 16, versos 6 e 7. Desculpa.
6 não, desculpa, mas é 7 e 8. Diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Quem convence então o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo na nossa vida. Aí eu te pergunto, a gente de vez em quando peca, sim ou não, irmãos? Sim. E quem é que te convence se você está errado? O Espírito Santo. Vamos pensar aqui comigo. Se eu estiver cheio de pecado e não me arrepender deles, não estiver nem aí e seguir minha vida tocando barco mesmo, não estou nem aí, não tenho compromisso com nada, tem como eu entrar no céu na presença de Deus assim? Sim ou não? Não. Então qual que é a única maneira de eu conseguir ter um acesso à presença de Deus? Se eu me arrepender dos meus pecados. A palavra fala que quando a gente confessa os nossos pecados, nosso Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo mundo disso. Amém? É o que a palavra nos ensina. Pois bem, só que para mim ser perdoado eu preciso confessar o meu pecado a Deus. E eu só confesso o meu pecado a Deus se eu me arrepender dele. Mas eu só me arrependo dele se o Espírito Santo atuar dentro de mim. Se eu não der lugar para o Espírito Santo, se eu começar a sufocar o Espírito Santo, daqui a pouco o Espírito Santo perde voz dentro de mim. E se o Espírito Santo perder voz dentro de mim, eu deixo de perceber as coisas que eu estou fazendo que estão desagradando a Deus. Por que isso acontece? Porque eu fiquei muito especial e Deus não está ligando muito para mim mais? Não, porque você não prestou atenção no conselho que o apóstolo Paulo deu no primeiro versículo que a gente leu. Não apague o Espírito Santo. Não sufoque o Espírito Santo, não extinga o Espírito Santo. Por quê? Porque se ele perder voz dentro de nós, irmãos, a gente muito provavelmente vai começar a fazer um monte de coisa que vai desagradar a Deus. É Ele que nos conduz o tempo todo. Irmãos, a nossa vida toda depende dele. A nossa vida como cristãos depende do Espírito Santo. E quando eu digo depende do Espírito Santo, às vezes quando a gente fala do Espírito Santo, falar assim hoje, vamos fazer um culto de busca ao Espírito Santo. Dependendo do lugar que você falar que vai ter um culto de busca do Espírito Santo, os irmãos já vêm até de descalço já para rodar no reteté. Dependendo do lugar que você fala assim, vamos fazer uma busca ao Espírito Santo, os irmãos já falam, não, a gente vai chegar lá, vai ter um monte de música lentinha, né, tipo worship, adoração, para a gente buscar o Espírito Santo. Então cada um vai ter uma visão sobre o que é buscar o Espírito Santo. É ou não é verdade, irmãos? Dependendo da igreja que você tiver, cada um vai ter uma visão. Só que, na verdade, mais importante que buscar o Espírito Santo é fazer com que ele não vá embora, porque ele já está dentro de nós. O que eu preciso fazer agora não é chamar mais o Espírito Santo, é dar espaço para ele atuar dentro de mim, porque ele já está habitando dentro de mim. A partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente entrega a nossa vida, diz a palavra que nós somos selados e Ele é o penhor da nossa salvação. Então o Espírito Santo que habita dentro de mim, que quer mudar algumas coisas, que quer me conduzir para alguns caminhos, para me aperfeiçoar, lembra? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Por que ela vai brilhando cada dia mais? Porque ontem o Espírito Santo me moldou um pouquinho, hoje Ele quer me moldar mais um pouquinho, hoje Ele quer me moldar mais um pouquinho e assim vai até que eu chegue a estatura do varão perfeito. Então, aos poucos, ele precisa concluir a obra dele na minha vida. Assim como Deus concluiu a obra no Antigo Testamento, Jesus conclui a obra no período dos evangelhos, fazendo aquilo que lhe foi proposto, e agora o Espírito Santo também quer concluir em nós a tua boa obra. Como nós cantamos na canção agora, né, vocês irmãos perceberam, 3 se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Na verdade, são 3 pessoas, mas um só Deus. Então é esse Deus que começou a boa obra, que morreu por nós, que agora quer concluir essa boa obra, até o dia de Cristo Jesus. Quando, irmãos, a gente tende a olhar para a palavra e enxergar quem o Espírito Santo é, da maneira como ele se apresenta na palavra, isso facilita muito a nossa caminhada. Por que eu disse a questão vamos buscar o Espírito Santo? Não, só dá espaço para ele atuar, irmãos. Porque se você der espaço para ele atuar, você não precisa fazer o culto da busca do Espírito Santo, porque ele já está lá. Ele só vai ter vazão para atuar. Se você dá lugar para o Espírito Santo e está sensível a ele, para ele profetizar através de você, o caminho já está aberto. Para ele operar dons, maravilhas através de você, o caminho já está aberto. Porque antes dele operar os sinais, maravilhas, ele já consertou um monte de coisa lá para trás.
Então, quando a gente entra para a igreja e ele nos sela, agora veja bem, por que o Espírito Santo ele nos sela quando a gente aceita Jesus? Porque até você aceitar Jesus, você precisa cumprir ou deixar que se cumpra o papel do Filho sobre a sua vida. Do Filho, que é aquele que morreu por você numa cruz. Quando cumpriu aquele, opa, beleza, agora a gente pode passar para outra etapa de aperfeiçoar, de trabalhar de pouco a pouco e lapidando. Então, irmãos, quando a gente olha para a nossa vida e entende que é o Espírito Santo, a pessoa mais importante que nós temos hoje, o nosso grande amigo, aquele que nos ajuda em todas as nossas circunstâncias, aquele que nos fará lembrar de todas as coisas, aquele que nos guiará, aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do Espírito Santo e do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso ignorar essa pessoa na minha vida. Amém? Poxa, missionário, você está falando isso na igreja onde está todo mundo crente, todo mundo aqui já entende quem é o Espírito Santo, ninguém ignora, irmãos, a gente pensa que não ignora. Mas em algumas circunstâncias ele está do nosso lado, dando bizu para a gente, falando conosco, que a gente está sem perceber. A gente acaba deixando passar um monte de orientação, um monte de toque, se a gente estiver desligado disso. Então todos os dias a gente precisa olhar para dentro de nós e falar assim, opa, eu preciso estar atento. Porque se não for eles, irmãos, nem orar a gente sabe. A palavra fala que a nossa oração, ela não é da maneira que deveria ser. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, olha, nós não sabemos orar como devemos. Quem que consegue orar em casa, irmãos? Consegue orar? Você só consegue orar porque o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. É só por isso que você consegue orar. Porque se não for por eles, irmãos, a gente não consegue. Aí a pessoa diz, poxa, mas tem muito tempo que eu não oro, eu não consigo orar. Poxa, se você não consegue orar, porque você não está dando espaço para aquele que vem para te ajudar a orar. Os irmãos compreendem isso? Porque se ele está aqui para fazer isso e a gente não dá o espaço para ele perde a força na nossa vida. Ele está sendo apagado, extinguido. Se ele for apagado, a gente fica em completa escuridão, irmãos. Ah, eu estou diante de Deus, mas está no escuro. Não enxerga, lembra lá atrás do tabernáculo? A única fonte de iluminação? Pois bem, como que eu faço então para ter o Espírito Santo atuante na minha vida? Isso é muito importante para todos nós. A gente precisa entender que ele não vai todo dia bater numa placa na porta da nossa casa. Sou Espírito Santo, posso atuar hoje? Vai se apresentar assim, irmãos? Não. Quando o Espírito Santo vier para atuar na nossa vida, não vai vir assim com um monte de brilho, com carruagem de fogo, porque senão fica muito característico, irmãos. Sabe quando chega alguém na sua casa, ou na igreja, ou em algum lugar? Por exemplo, se chegar alguém aqui na igreja agora, com aqueles crachazinhos, aquelas cordãozinhos penduradas assim, com aqueles crachá com brasão do Brasil, com óculos escuros, com a pasta debaixo do braço, vai todo mundo gelar, vai ou não vai? É um fiscal, é uma autoridade, não sei de onde. Porque ele se apresentou com toda uma característica. É assim ou não, irmãos? Funciona. Às vezes você vê um polícia lá do outro lado, você nem sabe quem que é, mas se o polícia fizer assim lá do outro lado, sim, é só levantar a mão, tu para tudo. Por quê? Porque ele está travestido de uma autoridade, você já reconheceu ali. Só que muitas vezes o Espírito Santo vai atuar na nossa vida de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito simples. E se a gente não estiver preparado para isso, vai passar batido. Vai passar batido. Então, a gente precisa desenvolver na nossa vida a capacidade de estar sensível ao Espírito Santo o tempo todo. A nossa irmã Letícia estava comentando a semana que ela passou, né? Graças a Deus que você tem essa convicção de que o Senhor continua na condução de todas as circunstâncias, de que Ele é fiel e que nada foge ao seu controle, ainda que as coisas parecem ficar difíceis. Lembra-me do salmista quando fala assim, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem de onde? Só que a gente fala isso agora, irmãos, porque a gente já leu o texto um monte de vezes. Imagina quando ele fala assim, eleva os meus olhos para o monte e pergunto para mim mesmo, de onde virá meu socorro? Agora imagina que situação que ele não estava vivendo. De repente todo mundo apertando ele. Escolha, irmão, quando você olha para cima e procura socorro, é porque o bicho já está pegando do seu lado, não é? Quando você fala assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe quando você dá aquela olhadinha assim para cima? É porque o negócio já está feio do seu lado. Então quando ele chega num ponto, você fala assim, de onde me virá o meu socorro? E aqui há uma pausa natural, sabe? Nossa, eleva meus olhos, gente, dá uma... Sabe, vou usar uma expressão para os irmãos lembrar. Lembra de Chapolin? Então ele fala assim, e agora quem poderá nos defender? Aí ele surge, eu. Era assim Chapolin, né? Entre aquele quem poderá nos defender e o eu, tem um lapso de tempo. E pra gente parece rápido, mas para quem está sentindo parece uma eternidade.
Então o salmista olha e fala assim, nossa, eleva meus olhos, de onde vai vir meu socorro? Para a gente que está lendo, foi rapidinho, ele chegou a essa conclusão, mas será que foi rapidinho? Porque se fosse rapidinho, não precisava nem olhar para os montes. Os irmãos estão entendendo isso? Não, estou tranquilo, não precisa nem olhar para cima não, filho, meu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra. Mas quando ele olha para cima, ele dá aquela, a situação ficou preta agora. Por que ele conseguiu ter uma convicção de que o Espírito Santo, de que o Senhor viria ao seu refúgio, ao seu encontro? Porque ele tinha uma sensibilidade para entender que ainda que as circunstâncias aqui embaixo parecessem difíceis, quando ele olha para o céu e fala assim, não tem mais escapatória. Calma aí, cara. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E essa convicção só é possível a gente chegar até ela, a gente alcançar essa convicção hoje, se a gente estiver sensível ao que o Espírito Santo está fazendo ao nosso lado, ao que Ele está manifestando dentro e fora de nós. Irmãos, o Espírito Santo é aquele que opera dons, milagres, maravilhas, sinais, que usa os seus sinais para poder alcançar multidões, mas também é aquele que fala de maneira sutil dentro de cada um de nós. Em alguns lugares, Regiane, ele manifestou com fogo, com terremoto, com trovão, e que não gostou. Mas em outros lugares ele vem com uma brisa suave. E se a gente estiver só esperando, cadê o fogo, cadê o fogo, cadê o fogo? A brisa passou e a gente não percebeu. Então a gente precisa estar atento a isso, porque é Ele quem vai nos conduzir. A palavra fala, irmãos, que todo pecado tem perdão. Tem ou não tem? A pessoa confessou, tem pecado. Mas tem um pecado que não tem perdão. Qual que é o pecado que não tem perdão, irmãos? Quando a pessoa blasfema ou quando ela peca contra o Espírito Santo. Agora, qual que é o pecado contra o Espírito Santo, irmãos? Qual que é? Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que o contexto está falando de pessoas que estavam atribuindo ao demônio aquilo que o Senhor estava fazendo. Não é assim? Que ele tinha acabado de operar, falou assim, você está operando milagres pelo príncipe dos demônios, tenho certeza que isso aí não é de Deus, isso aí é do capeta. Mas Jesus falou assim, olha, se você pecar contra qualquer pessoa tem perdão, mas aquele que peca contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. E a palavra fala assim, Jesus disse isso por conta do que eles haviam acabado de falar, que eles tinham falado isso. Só que quando a gente olha para a nossa vida, irmãos, a gente não vai encontrar um tipo de pecado especificamente. Vamos pensar aqui, irmão, se você falar qualquer coisa, ou fizer alguma coisa, e depois você pensar, não devia ter feito isso, puxa vida, me arrependi. Quem que está te convencendo para você se arrepender? O Espírito Santo. E alguma vez na sua vida você já ficou com medo de ter pecado contra o Espírito Santo? Já aconteceu com os irmãos? Sim ou não? Você ficou arrependido por conta disso? Então você não pecou contra ele, porque ele está trabalhando em você para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Os irmãos compreenderam isso? Então, enquanto eu estou sentindo o toque do Senhor, quando eu estou percebendo Ele me convencendo, quando eu estou percebendo Ele me alertando, quando eu estou percebendo Ele me convencendo, eu sei que eu estou sendo alvo da ação do Espírito Santo. Então, se Ele está me convencendo para me mudar minha postura, para me mudar meu caráter, para me alinhar algumas coisas, Ele ainda está atuando dentro de mim. E se Ele ainda está atuando dentro de mim é porque eu ainda posso confessar meu pecado e alcançar perdão diante do Senhor. Entendeu até aí? Pois bem, então o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Irmãos, o pecado contra o Espírito Santo não é um tipo de pecado especificamente. Se eu fizer assim, nessa diagonal, com essa mão levantada, já era. Não, não é isso. O pecado contra o Espírito Santo é uma condição na qual a pessoa se encontra que ela fica incapaz de ouvir o poder da atuação do Espírito Santo. Vou explicar para os irmãos entenderem melhor. Bom, as pessoas acabaram de falar que o que Jesus acabava de fazer o milagre era uma obra do diabo. Só que eles falaram isso e não teve um pingo de dor de consciência, não teve nem aquele, nossa, falei besteira. Sabe quando a gente faz isso? Não teve nada disso. Então eles foram incapazes de perceber a gravidade do que eles haviam acabado de fazer. Agora, na minha e na sua vida, a gente corre o risco de chegar nesse lugar, se o Espírito Santo fala assim, não faz isso não. Muda essa postura. E a gente começa a ignorar. Irmãos, se a gente pecar hoje, o Espírito Santo fala com a gente, abandona esse pecado. A gente peca amanhã, o Espírito Santo fala, abandona esse pecado. Peca depois de amanhã, o Espírito Santo fala, abandona esse pecado. Bom, na semana que vem, a gente pecando todo dia, a gente já quase não ouve o Espírito Santo mais. É assim ou não é? Pessoa que mata a outra aí, lá fora, matou. Primeira pessoa que mata, nossa, meu Deus, arrepende, fica pensando na família da pessoa que morreu e se entristece. Bom, depois do segundo, terceiro, mata como se nem se sentisse mais. Tem um filme que fala, trair e coçar é só começar. Já viram esse filme?
pelo menos o título? Esse é o nome do filme. Trair e coçar é só começar. E eu creio que é bem assim mesmo. A pessoa, a primeira vez que traiu o marido, traiu a esposa lá, fica cheia de ai meu Deus, poxa, não devia ter feito isso, se arrepende, volta, conserta com a família. Mas se não consertar naquela primeira vez, fizer a segunda, fizer a terceira, fizer a quarta, aí cria até outra família fora de casa. E por que isso acontece? Porque quando fez a primeira vez, o Espírito Santo deu toque e ignorou. Pecou a primeira vez, o Espírito Santo deu toque e ignorou. E pecou mais uma vez, deu toque e ignorou. Então vai chegar um ponto que essas pessoas, elas vão chegando num lugar que o Espírito Santo já não tem mais atuação sobre a vida dela. O Espírito Santo fala assim, cara, não faz isso mais não. Para de pecar, alinha sua vida com o Senhor, muda a sua postura, entra no ouvido e sai do outro. A gente fala, a nossa mente fica cauterizada. É como se eu jogasse um copo d'água aqui nesse chão aqui. A água vai entrar no chão, irmãos? Não, vai ficar uma poça d'água aqui. Por quê? Porque o chão está blindado, está fechado para aquela água permear. Então, se na nossa mente, no nosso coração, a gente correr o risco de fechar a nossa mente, cauterizar a nossa mente, o Espírito Santo não consegue mais falar conosco. Ele ministra sobre nós e a gente não sente mais nada. Tenta nos convencer do pecado? Não, que pecado? Não tem pecado não. Isso não é errado não, cara, isso eu estou tranquilo. Então ele vai falar conosco que a gente não ouve mais. Então a palavra fala assim, olha, o maior pecado é quando você abre mão, quando você começa a ignorar o único que tem poder de consertar a sua vida no mundo presente. Esse é o maior pecado, porque a obra que foi começada lá atrás pelo Deus Pai, passou por Jesus o Filho, agora chega no Espírito Santo, você rejeita a parte dele. Isso é o pecado contra ele. Então se você rejeita o único que tem poder de te convencer, quem mais vai te convencer, irmãos? Os irmãos compreendem isso? E se você não consegue mais ser convencido, não tem mais salvação. Por isso que pecou contra o Espírito Santo, quem mais vai te convencer? Quem, irmãos, que vai ser um agente que vai vir do lado de fora e falar assim, cara, deixa eu te convencer uma coisa, cara, eu acho que você devia se arrepender e consertar com o Espírito Santo. Quem que vai vir de fora para fazer isso? Não tem mais ninguém. Por isso que quando Paulo, escritor de Hebreus, fala assim, olha, tem pessoas que estavam com a gente, que andavam com a gente, que participaram da graça, que viram o Evangelho, que moveram nos dons do Espírito, mas abandonaram a fé. Para estes é impossível que sejam renovados para arrependimento. Por que ele fala isso? Porque se falam de pessoas que experimentaram tudo, mas que foram ignorando o Espírito Santo aos poucos, e agora o Espírito Santo não consegue mais falar com eles. Então, irmãos, na minha e na sua vida, a única chance de nós continuarmos a nossa caminhada diante do Senhor e chegarmos íntegros no dia de Cristo Jesus é se nós mantermos a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Não está ligado ao rodar no reteté 3 horas? Eu quero fazer isso. Então faça, irmãos, mas você vai manter o Espírito Santo aceso no seu coração? Glória. Não, eu vou só orar quietinho na minha casa. Vai manter o Espírito Santo aceso no seu coração? Glória. Eu vou cantar 10 hinos todos os dias. Vai manter o Espírito Santo aceso no seu coração? Glória a Deus por isso. O que eu não posso é ignorar o que Ele quer fazer em mim. Amém? Agora, todas as vezes que o Espírito Santo fala comigo, eu consigo ouvir prontamente, irmão? Sim ou não? Seja sincero. Não. Como é que eu faço então para me treinar? Eu vou treinando a audição ao Espírito Santo nas simples coisas. Nas simples coisas. Vou explicar para os irmãos. Se eu estou andando na rua assim, e eu pego uma bala, chupo a bala assim, acabei de pegar a bala, peguei lá o papel da bala e fiz assim, tuc, joguei no chão. Irmãos, não sei se já aconteceu comigo, mas comigo acontece. O Espírito Santo falou assim, cara, isso não é papel de cristão não. Aí você vai e pega o papelzinho da bala e guarda no bolso. Já aconteceu com os irmãos? Coisa simples assim? Pois bem, quem que ministrou no seu coração para você voltar lá, pegar o papel de bala, porque isso não era papel de cristão? O Espírito Santo. É uma coisa simples, não é? Se eu não pegar esse papel de bala aqui, o mundo vai acabar no outro dia? Vai poluir todos os mares por causa do meu papel de bala? Sim ou não, irmãos? Não, mas eu estou treinando a ouvir a voz do Espírito Santo. Estou treinando a minha sensibilidade. Aí hoje foi um papel de bala. Aí amanhã, chego em casa, alguém me dá uma resposta na minha família, na minha casa, meu esposo, minha esposa. Aí eu... Peraí, cara, a mesma voz que falou para me pegar o papel de bala lá atrás, porque isso não era papel de cristão, tá falando de novo. Já estou treinando. E aos poucos eu começo a ouvir a voz do Espírito Santo com mais clareza dentro do meu coração, porque eu comecei a treinar nas simples coisas. O Espírito Santo falou assim, lembra daquele cara que você falou que não queria ver nem pintar de ouro? Então, cara, tá na hora de você voltar lá e pedir perdão para ele. Está na hora de você voltar lá e consertar com a sua família. Está na hora de você voltar lá e desfazer aquilo que você disse que faria. Como é que eu consigo fazer isso, missionário? Quando eu vou treinando a sensibilidade ao Espírito Santo.
mais, irmãos, eu treinar a sensibilidade do Espírito Santo, mais fácil vai ficar para me encaminhar diante do Senhor. Quando a gente está casado há muito tempo, só da gente olhar para o nosso cônjuge, a gente já sabe o que ele quer falar. Sim ou não? Sabe quando, pegar exemplo assim, os nossos filhos. Minha filha chama Alice. Alice, vem cá, Alice. Assim, Alice, só isso, ela já entendeu, não entendeu? Entendeu? Se eu fizer assim, ó, já entendeu também, não entendeu? Exatamente. Como é que ela consegue fazer isso? Porque a gente está há anos desenvolvendo uma intimidade, uma afinidade. Ela conhece minha voz, ela sabe o tom de voz que eu uso. Quando eu mudo o tom, ela sabe que é mais grave, ela sabe que ela precisa tomar postura rapidamente. Quando é que a gente consegue fazer isso com o Espírito Santo, irmãos? Quando a gente vai praticando dia após dia, dia após dia. Então o apóstolo Paulo falou assim, olha, aos Efésios, não vos embriagueis com bebida alcoólica, com vinho, onde há contenda. Vai causar confusão, vai trazer problema. Mas, ao invés disso, faça o seguinte, enchei-vos do Espírito Santo. Não é assim que a palavra está nos dizendo? Quando a pessoa bebe bebida alcoólica, ela perde o controle de si? Sim. Ela faz coisas que ela não queria fazer porque ela está fora de controle? Sim ou não? Sim. Ela causa confusão? Sim. Porque ela se embriagou do vinho onde há contenda. Mas, em contrapartida, se ao invés de me embriagar com vinho, eu me encher do Espírito Santo, eu posso perder o controle da minha vida? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O que vocês acham? Nós devemos perder o controle da nossa vida. Porque se eu perco o controle da minha vida, significa que quem controla a minha vida agora é o Espírito Santo. É Ele quem dirige os meus passos, é Ele quem fala o que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar, para quem que eu devo fechar os meus ouvidos, quem que eu devo receber, quem que eu não devo receber. Fala o que eu devo falar, para quem eu devo falar e na hora que eu devo falar. Então, eu não vou me embriagar com o Espírito Santo, porque não vou me embriagar com a bebida alcoólica, porque ela vai tirar meu controle, mas eu vou me encher do Espírito Santo, porque ele também quer tirar o meu controle. E quanto mais cheio do Espírito Santo eu tiver, mais controlado por ele eu vou ser. Lembra lá do rio de Ezequiel? Estava no arteiro, chegou no joelho, na cintura, e agora está no ombro. Agora eu não consigo mais nadar, agora é a água que me leva. A gente vai progredindo, irmãos, de pouco a pouco. Um dia o Espírito Santo falou assim, cara, não joga papel no chão, não. Ouviu o Espírito Santo. Outro dia o Espírito Santo falou assim, aqui, tá vendo aquela pessoa que está no sinal ali? Vai lá e fala para ela que a vida dela vai mudar no nome do Senhor Jesus, porque tem uma obra poderosa na vida dela. E você aprendeu a ouvir o Espírito Santo, e você chega e fala que ela mudou a vida, mudou o dia da pessoa. Os irmãos compreendem isso? Quando é que isso acontece? Quando eu começo a desenvolver a audição ao Espírito Santo. Irmãos, quando eu me deparo ou quando eu me prontifico a estar diante do Senhor para ouvir o Espírito Santo falar e manifestar na minha vida, a minha vida ela é outra. Porque você fala uma coisa que desagradou a Deus, o Espírito Santo na obra, pisou na bola, cara. Confessa esse pecado aí, pede perdão. Não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Aí o Espírito Santo, não, cara, não, você faz parte da velha vida, você nasceu de novo. Você nasceu de novo, vai viver de novo, agora você vai morrer de maneira nova. O Espírito Santo está o tempo todo, sabe quando você fala assim? O Espírito Santo, não, baixa a mão aí, cara, isso não faz parte da sua vida mais não. Vocês não compreendem isso? Agora, quando é que a gente vai fazendo isso? Quando a gente vai desenvolvendo afinidade com o Espírito Santo. Quando eu disse há alguns minutos, falei assim, olha, não entristeça o Espírito Santo. A gente só entristece uma pessoa, irmãos. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós. E eu quero encerrar com os irmãos com uma experiência que eu vivi essa semana. Quando a palavra fala assim, não entristeça o Espírito Santo, quase a gente pode falar assim, não deixa o Espírito Santo no vácuo, não. Deixa ele no vácuo, não, porque por nos amar, ele vai nos dar um monte de bizu. Rejane, alinha aí, Rejane. Cuidado aí. Janaína, vai pra lá. Primo, cuidado, o buraco aí. Ele está o tempo todo nos avisando. Agora, já viu quando você fala assim com alguém? Faz isso não, o cara fez. Puxa vida. Já aconteceu com os irmãos? Aí você pensa assim, poxa, não adiantou nada eu falar então, hein? Gastei saliva à toa. Poxa, esse cara, fiquei no vácuo naquilo que eu falei para ele. Quando você fica no vácuo, você fica sem graça, você fica triste, você fica incomodado. Então, da mesma forma, não ignore o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, não apague ele dentro de você. Pelo contrário, assim como a chama, todo dia você vai botar num gravetinho, ela vai crescendo, não vai?
vai nutrindo, vai desenvolvendo. Aos poucos o Espírito Santo me pega lá de um ponta de aterro, de um vagabundo, de um bandido, de uma bandida, de um não sei lá quem, de uma traidora, de um ladrão lá fora. Agora ele começa de pouco a pouco moldar a minha vida. E agora eu dando lugar a ele como se estivesse botando gravetinhos naquela fogueira. E a cada vez o Espírito Santo vai trabalhando, a fogueira vai crescendo. E quanto mais ela cresce, mais ela ilumina. Quanto mais ela ilumina, mais eu queimo por dentro. E aí eu estou mais suscetível ao Espírito Santo. Amém? Eu estava, segunda-feira passada, foi a primeira madrugada do nosso propósito, amém? Primeiro dia que nós iniciamos. Então, acordei bonitinho. Quando eu acordo pela manhã, irmãos, acordar de manhã já é ruim, vou ser sincero, é ruim, né? Se acordar de manhã e estiver com frio, pior ainda. Se você acordar de manhã e estiver com frio e com chuva, piorou ainda, né? Agora, se você acordar de manhã com frio, com chuva e tiver que sair de moto, aí você vê que é pior ainda. Mas olha, pode piorar. Se você acordar de manhã com frio, com chuva, tiver que sair de moto e você tiver que parar no meio do caminho, puxa, aí realmente eu não tem bom humor que sustente isso. Porque se você vai fazer, eu vou pro trabalho, bota a capa aqui, tira a capa lá. Ou só tomar chuva. Agora, se tiver que parar no meio do caminho, nossa, só Deus na causa. E segunda-feira passada foi um dia assim. Acordei de manhã, estava frio, estava chovendo, precisava ir de moto, botei a capa de chuva e eu precisava parar no meio do caminho para poder abastecer a moto. Aí vim. Chega eu no posto de gasolina, né? Bonitinho, com a motinha. Aí o frentista fez assim, para do lado de cá. Aí eu joguei a moto para cá. Aí quando eu falei, não, do lado de lá. Aí eu joguei a moto pro outro lado. Aí eu parei na bomba, ele, não, na bomba da frente. Aí eu falei, pô, brincadeira, né? Aí, irmãos, entre a bomba que eu parei e a bomba da frente, já foi assim, sabe quando você tá assim, bolado, é uma expressão dos outros falam assim, sabe quando você tá quase no velcro na cruz assim? Ah, vou me arrancar daqui. E assim, irmão, sabe quando dá aquela raiva, assim, não é possível, eu começar a segunda-feira assim, já passando essa raiva, o cara tá voando, cara, trabalhador que esse não tá prestando atenção no serviço. Aí eu fui, pensando comigo, sozinho, sem falar nada, dentro do capacete. Irmãos, eu andei 2 metros, quase 2, 3 metros assim, que fica de uma bomba para outra. Aí eu cheguei na bomba da frente e o rapaz vindo. Não, porque ele falou, irmãos, entre o momento que eu cheguei na bomba, que eu passei da primeira, que foi ouviu, vai pra frente, cheguei na segunda, e ele me atender, eu ouvi assim, muito claramente a voz do Espírito Santo falando comigo. Amém? Eu não estou querendo me espiritualizar para parecer que eu sou mais importante que os irmãos, não. Amém? Porque tem dia que você está mais suscetível, tem dia que você está menos suscetível. Não sei se é porque a gente tinha começado o propósito, eu não sei porque se Deus olhou e falou assim, vou falar contigo de uma maneira especial. Não sei por quê. Mas, irmãos, entre o momento que ele saiu da bomba de trás, na bomba da frente, o Espírito Santo falou assim, você reparou que ele está sem uniforme? E sim. Você reparou que ele está sem uniforme? Você reparou que ele não tem crachá do posto? Você reparou que ele é um menino novinho? Traz a máscara. Sabe lá se é o primeiro emprego dele? Sabe lá se ele está na condição de menor aprendiz? Então cuidado com o que você vai falar, que você pode estragar o dia dele. Assim. Aí ele chegou e falou, rapaz, tudo bem? Bom dia. Botei a mão dentro da capa de chuva para tirar o cartão, assim, tudo molhado. Bom dia, joia, que gentileza, completa para mim. Aí todo polido, né, irmão? Como se nada tivesse acontecido, né? Não, olha, bom dia, né? Bastante por gentileza. Obrigado, um crédito, por favor, de ter a senha. Muito obrigado, viu, cara? Bom dia. Não, bom serviço para o senhor também. Eu fui embora. Irmãos, só de ter tratado ele bem, meu coração estava tão alegre, tão assim, feliz, sabe, tão jubiloso. Falei assim, cara, que legal. Assim, enquanto eu guardava o papelzinho do cartão, sabe o que cupomzinho? Quando eu guardava dentro da bolsa de novo, eu falei assim com o Senhor. Aí a primeira coisa que eu verbalizei, o Senhor, obrigado pela percepção. Porque, assim, foi muito especial, mano. Falei, Senhor, obrigado pela percepção. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, falou assim, olha, isso também é estar sensível ao Espírito Santo. Às vezes, irmãos, a gente imagina que o Espírito Santo só vai falar conosco, só vai ministrar na nossa vida, nos grandes ajuntamentos, nas coisas volumosas, nas coisas assim miraculosas. E às vezes ele vai ministrar na nossa vida no simples do dia a dia. Irmãos, mas eu fiquei tão alegre, eu falei com a Pri, eu queria ter gravado um vídeo na hora, compartilhado no grupo da igreja. Falei, irmãos, Deus é fiel, só que estava debaixo de chuva, não ia dar, no serviço já estava ralado, não deu. Aí de noite eu falei assim, agora já perdeu a oportunidade, eu falo domingo mesmo. Mas eu fiquei muito jubiloso, irmãos, por ver o cuidado do Senhor. Não só comigo, mas com o rapaz. Não tinha nada a ver com isso. Às vezes só estava começando o dia. E eu vi que dar ouvido ao Espírito Santo, e naquele momento eu consegui ter essa sensibilidade, talvez em outros momentos não tenha, mas eu percebi que quanto mais eu for trabalhando isso na minha vida, isso vai se tornar mais comum.
E aí você consegue ser uma boa pessoa, ser um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, porque você está dando vazão ao ouvido ao Espírito Santo. Amém? Irmãos, Ele quem começa a boa obra e Ele quem conclui a boa obra. Só que entre o começo e a conclusão tem um processo pelo qual a gente passa. A gente vai dia a dia no ouvido do Espírito Santo. A primeira vez que a gente falta um culto, a gente sente mal, não sente? Poxa, era para estar lá com os irmãos, poxa vida, poxa, o que será que está acontecendo lá agora? Qual que será que é a palavra? Porque o Espírito Santo está martelando na cabeça da gente ali, cara, você tinha que estar lá, você deu... mas eu chega atrasado, chega arrastado, mas vai! A gente está ali, a gente faltou 2 dias, 3 dias, 5, 10, um mês. Tem amigos que se desviaram, que você pergunta para ele, assim, cara, você não sente falta não? Não. No primeiro domingo ele sentiu, mas não deu ouvido à voz do Espírito Santo. Amém? Então, não apague o Espírito Santo na sua vida. Se ele te trouxe aqui hoje, mas estava quase apagando, de repente ele está indo com um tiçãozinho de fogo. Eu vi a expressão buscar fogo, irmãos? Minha mãe mandou aqui só buscar fogo, que vai e volta rapidinho. O que vai voltar rapidinho? O fogo não apagar. Então você vai lá com um palitinho, foguinho da vizinha, volta com o foguinho na mão assim, ó, para acender o seu. De repente o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para reacender algumas lâmpadas que estavam se apagando. O candelabro tinha 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. Talvez na minha e na sua vida 2 já se apagaram, 3, 4, talvez tenha só uma, tá aquela luzinha baixinha. Então assim, nossa, tá tão apagadinho aqui. Mas hoje é a oportunidade que o Senhor tem de reacender a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, pela palavra nós entendemos que não tem acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. As palavras que Deus ministra no nosso coração têm um propósito, têm um porquê. Então, se o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para que juntos nós partilhássemos desta palavra, é porque de alguma forma Ele quer ministrar em nós a necessidade de nós voltarmos a atenção ao Espírito Santo. Sei que às vezes no decorrer do dia a dia, às vezes no decorrer da nossa luta, das tantas provações que a gente passa, a voz do Espírito Santo fica até apagada às vezes dentro de nós e a gente não consegue dar a ela o valor que ela deveria ter. Mas nesta noite, ou melhor, nesta manhã, o Senhor nos conduziu a este lugar para nós novamente realinharmos o nosso coração com Ele. Se você hoje, meu querido, sente a voz do Espírito Santo dentro de você, não ignore a voz, como diz a palavra. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como no dia da rebelião. Irmãos, as pessoas que lá atrás endureceram o coração quando ouviram o Espírito Santo, elas morreram, ficaram pelo caminho, mas o Senhor, pela tua misericórdia, nos traz neste lugar para falar: filho, filha, eu quero reatar minha aliança contigo, eu quero polir as lâmpadas que existem dentro de você, para que cada dia mais e mais elas possam brilhar. Talvez você tenha perdido a força de orar, talvez a sua oração já não tenha mais o mesmo gás, a mesma força que tem, mas nesta manhã, meu querido, eu te digo que é o Espírito Santo quem nos ajude nas nossas fraquezas, é Ele quem nos conduz a este lugar diante do Senhor. Aleluia. Levante suas mãos, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por esta manhã, por este dia abençoado, Senhor, que o Senhor nos deu em Tua presença, pelo Teu cuidado e Teu amor, Pai querido, para com cada um de nós, Pai, ministrando em nós, nos relembrando, Senhor, da importância de mantermos viva em nosso coração a chama do Teu Santo Espírito. Pai, fala conosco mais e mais vezes, Senhor. Fala conosco, Senhor, até mesmo das coisas simples, Senhor, até mesmo, Pai querido, das coisas que não são pecado. Pai querido, conversa conosco, porque quanto mais nós falarmos com o Senhor, mais afinidade nós vamos ter com o Senhor. Quanto mais, Senhor, nós nos depararmos com a Tua voz nos nossos ouvidos, mais nós reconheceremos, Senhor, quando os momentos delicados chegarem na nossa vida. Nós te louvamos, Pai, porque hoje, Senhor, foi um dia no qual o Senhor nos deu esse alerta para nós alinharmos a nossa postura e conduta diante do Senhor. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe nesses dias, nessa semana. Honre, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que tem buscado o Senhor na madrugada, neste propósito, Senhor, que não seja em vão, Senhor, o tempo que nós temos perdido, mas, Senhor, que em nome do Senhor Jesus sejam como sementes diante do Teu altar. Pai, nós te louvamos e cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor há de fazer em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém.